Muito bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Esperando aqui o Instagram avisar vocês que eu estou ao vivo para que a gente tenha mais um bate-papo no dia de hoje. E eu já vou marcar o tema aqui da nossa live. Val, seja bem-vinda. E o tema da nossa live de hoje é copo meio cheio ou meio vazio. E aí? Bom dia, Jana. Seja bem-vinda. Copo meio cheio ou meio vazio? E aí? Como que está? Fixar aqui os comentários para quem entrar, para que possa acompanhar junto com a gente aqui o nosso bate-papo de olho. Natália, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, Isaías. E aí, pessoal, como que foi de ontem para hoje? Para aqueles que estão aí me acompanhando, Ari, seja bem-vinda, viu, Ari? A gente precisa conversar, né? Aqui a Jana, acordei a tempo, isso mesmo, que bom, que bom. Pessoal, hoje o tema, a Ellen, acabei de ler essa mensagem, Ellen. Aí, consegui ler, mas não consegui responder ainda. Sejam bem-vindos. Pessoal, tô bem feliz da gente estar falando aqui hoje, mais um dia, né, onde santo de casa faz milagre. Um beijo, viu, Nath? Santo de casa faz milagre. Foi uma live que começou aí devido à quarentena e de repente está criando forças. Então, desde já peço para vocês, né? Ronaldo também entrou, seja bem-vindo. Divulgue aí, pessoal, né? Contribuam comigo para que a gente possa enviar essa live para as pessoas, que elas possam acompanhar, para que a nossa live comece a se tornar relevante aí para as pessoas, para que a gente consiga atingir mais e mais pessoas, para que possam estar sendo assim, recebendo um pouco disso que a gente está recebendo, né? E, pessoal, é bem interessante, porque toda vez que eu falo com vocês, eu também aprendo muito, né? Cada comentário que vocês fazem aí me ajudam bastante. Hernandes, seja bem-vindo. Cláudio e Simone. Pessoal, então vamos lá, vamos compartilhar essa live aí para que mais pessoas possam estar junto com a gente. Mas eu já quero começar entregando para vocês, né? Algo para vocês que já chegaram aqui no horário. A pergunta de hoje é: o copo meio cheio ou meio vazio? E aí, como tá a sua vida, né? Copo meio cheio, meio vazio. Porque muitas vezes a gente olha, né? A gente quer algumas coisas. Jé, seja bem-vinda. A gente olha a nossa vida e para algumas pessoas a nossa vida tá perfeita. E para outras, às vezes até mesmo para nós, a nossa vida está faltando muita coisa. Então, e aí? Copo meio cheio, meio vazio. E uma das coisas que interferem muito, né, é a nossa vida profissional. A nossa vida profissional faz todo sentido, né? De como a gente pensa, como a gente funciona e na função que a gente está exercendo. Então, o que eu quero já começar perguntando para vocês, né? É o seguinte: separei aqui algumas coisas. Separei algumas coisas aqui pra gente poder conversar hoje. Eu quero começar falando para vocês o seguinte. Muitas vezes quando a gente vai escolher a nossa vida profissional, a gente se preocupa com a profissão. E pouco a gente pensa na função em si. Então, para você que trabalha fora, como que você fez? Alex, seja bem-vindo. E se alguém quiser participar comigo, que ontem eu falei para o Alex se ele queria participar um pouquinho, aí uns 5 minutinhos comigo. Quem quiser, manda a mãozinha aí se tiver alguma pergunta e a gente vai conversando juntos aí, tá? A Ellen também falei, bom dia. Pessoal que quiser participar aí comigo, ergue a mãozinha, a gente vai conversar 5 minutinhos para poder, né, esclarecer alguma dúvida que você tenha a respeito de formato de corpo, como você pensa. E ontem, né, tô esperando aqui também o Ricardo entrar, que ontem a gente teve uma conversa, acredito que tenha sido muito boa, né, foi muito bom. Então a gente tem a possibilidade de conhecer pessoas, conhecer histórias, ajudar pessoas. Pessoal, não sou tão branca assim não, tá? É a luz que pega do sol e vai deixando eu assim, meio pálida, mas daqui a pouquinho fica tudo normal. Pessoal, então eu quero começar a entregar para vocês aqui 3 passos bem importantes para você entender como você pensa, como você funciona de acordo com a profissão que você está exercendo hoje. Como cada perfil pode se adaptar melhor. Ontem a gente falou aqui, né, bastante sobre
sobre pais, vocês dão risada, né? A gente falou bastante sobre o comportamento de pais e filhos e mesmo o seu relacionamento, né? Aí com os seus pais, com os filhos e no seu trabalho. Como que tá o seu copo? Meio cheio, meio vazio? A primeira coisa que eu quero, né, já perguntar para vocês é o seguinte: como que você funciona no seu trabalho em relação a pessoas? Quanto você está envolvido com pessoas no seu trabalho? Muitas vezes a gente se preocupa muito, né, com a forma de ganhar dinheiro, como está a sua vida financeira, como que funciona tudo isso, e a gente vai pensando que eu tenho toda uma energia para investir, né, na minha vida, principalmente quando a pessoa está lá em torno dos seus 20 e poucos anos. A gente pode perceber que essa idade é uma idade que você tem um pico muito grande de realização, né? 20 e poucos, 30, e ela vai subindo muito forte. Então, você tem entre 20 e pouco... Quantos anos vocês têm aqui que estão me seguindo, né? 20, 30, 40, 50, 60. Vamos contribuir comigo colocando a idade de vocês para que a gente possa mensurar em cada idade, né? E que vocês possam me falar se faz sentido ou não. Isso é muito importante. Então, quando a gente está em torno de 20 anos, 30 anos, por que a gente tem um pico muito grande, né? O nosso copo, geralmente, a gente vai sempre achar que tá meio vazio, mas a gente tem um pico muito grande. Por quê? Olha só, não, gente, tem gente mentindo aqui, não é possível. Olha só, estão me sacaneando aqui, hein? Mas a gente vai ter um pico muito grande. Por quê? Além da parte hormonal, a gente tem a parte do pico de você tá terminando o estudo, quer conquistar, quer empreender, quer entrar num emprego novo, quer fazer um monte de coisa, tal. Então, o seu pico tá lá em cima. E uma coisa que eu quero que vocês pensem, esse pessoal de 20 e poucos, né? O pessoal de 28, assim, né? Então, a energia também da nossa parte fisiológica, tanto a energia para alcançar as coisas na vida profissional, como também a energia da sexualidade. Então, tanto para o homem quanto para a mulher, é uma energia que ela está subindo. E isso é uma coisa que converge com a outra. Então, eu tenho muita disposição para qualquer coisa. Olha só, a pessoa tem bastante tempo para ficar no trabalho, ela não se importa, então ela tem aquela... Porque ela quer conquistar. A geração de hoje é uma geração onde ela simplesmente quer tudo muito na parte do imediatismo. Então, se ela não alcança algo, ela parte para outra, porque ela tem muita energia. E na geração, já talvez mais do meu pessoal aí, com a idade parecida com a minha, o que acontece? A gente já é uma geração que ela precisa ter mais solidez para poder mudar de uma profissão. E muitos... Bom dia, Alexia! E muitos nem têm coragem para isso. Só que o que isso tem a ver com o nosso formato de corpo? Vamos pensar o seguinte: se você tem um formato de corpo mais quadradinho, por exemplo, por que você vai ter muita dificuldade em sempre completar o seu copo? E quando eu falo completar o seu copo, é acreditar que tá no máximo da sua execução. Você tá no máximo daquilo que você pode alcançar, realizar, porque não significa ter realizado e estar feliz, né? Então você tá assim, ó, sempre entendendo que o seu copo tá meio cheio e vai fazendo. Só que as pessoas que têm um formato de corpo mais quadradinho são pessoas que elas se preocupam muito com a segurança. Então eu quero falar um pouquinho até como que essas pessoas, elas funcionam, né, em relação ao dinheiro, que é aqui, ó. Ela precisa se sentir segura o tempo inteiro. Então, às vezes você fala assim, por que eu não tenho coragem de avançar? Por que eu não tenho coragem de enxergar o meu copo meio cheio? Porque toda vez que eu tiver que dar um passo para fora, eu vou sempre ficar com medo do que pode acontecer, mesmo que sejam coisas que não tenham evidências. Tá? Então, daí, se você tem esse formato de corpo, por exemplo, você vai se preocupar muito mais com a segurança. Então, são pessoas que elas têm uma facilidade muito grande em ter um trabalho, por exemplo, um trabalho onde ela consiga ter aquele salário regrado, onde ela sabe o que ela vai fazer todo dia. Aqui, Lúcia, né? Seja bem-vinda aqui nessa live. Saudade de você, viu? Tô acompanhando, seu trabalho é lindo, né? Cada coisa linda que a Lu faz também aí, né? E daí a gente vai percebendo que cada formato de corpo, ele encaixa melhor em um tipo de profissão, tipo de trabalho. E isso vai dizer muito se eu estou enxergando o meu copo meio cheio ou meio vazio. Vamos pensar numa pessoa que ela é a pessoa da criatividade, ela é a pessoa que ela coloca tudo para acontecer, tudo para fazer, e ela é colocada num emprego onde ela fica, um computador e planilhas. Gente, essa pessoa vai estar sempre com o copo meio vazio.
Porque ela não tá colocando dentro daquilo que ela faz o melhor dela. Porque às vezes é uma pessoa da criatividade, uma pessoa da realização, uma pessoa da comunicação, e ela é colocada na frente de um computador e ela vai ficar ali, ó, sofrendo. Sofrendo porque ela não tem coragem, né? Muitas vezes porque tem um emprego estável. Ela não tem, ó, é a Ariane aqui, que legal. Essa era eu, meu Deus. Né? E é interessante porque a gente vai vendo que se eu sei como eu funciono, o que até menos importa é a profissão que eu escolhi, mas a função com a qual eu exerço todo dia, ela é muito mais importante. Ó aqui, a Ari colocando assim, ó, nossa, eu sofria com isso. Então hoje você tá vendo o que você faz parte de consultoria e o que você fazia antes, né, Ari? Coloca aqui pra gente que você sofria. Então a gente vai começando a ver que o que eu faço é muito mais importante do que muitas vezes o título que eu tenho. O título que eu tenho às vezes vai importar menos do que aquilo que realmente eu executo no meu dia a dia. E olha que interessante, quando a gente vai colocando sobre isso, ontem aconteceu algo, eu gosto de trazer experiências para vocês do dia a dia, porque você começa a olhar e ver se você se encaixa nela e se faz sentido para você. Tem um perfil corporal que ele tem muita criatividade, que é o perfil da esquizoidia. Então, pro esquizoide, ele sempre vai ter pensamentos, ele vai ter ações, ele vai ter pensamentos assim, que a gente fala que são pensamentos fora da caixa, que a pessoa tá no mundo da lua. Só que esse perfil, quando ele é ouvido, ele agrega muito. Porque ele vai trazer ideias que as pessoas de cara, elas olham e acham que é besteira. Só que esse tipo de ideia, se for moldada, ajustada, ela faz com que o copo fique meio cheio e não meio vazio. Porque a pessoa consegue ser ouvida, ela consegue colocar pra fora. E daí você vai colocar a criatividade, né? Ó, trabalhava com engenheira em uma empresa na frente do computador 8 horas por dia e ficava ansiosa. E hoje você faz a parte de consultoria de imagem, de moda. É isso, né, Ari? Acho que é você mesmo que eu tô pensando que é. Acho que coloca aqui pra mim se é você. Aí. Acho que é assim. Então, olha só. Uma pessoa que ela tem todo um potencial para estar conversando com pessoas, criatividade, cores, né? Mexe com cores, mexe com moda, mexe com pessoas na frente de um computador. Ó, agora vocês coloquem aí, né? Ó, isso mesmo, é ela mesmo. Aí você pensa, como que uma pessoa dessa vai ter energia pra vida? Como que uma pessoa que tá colocada no lugar errado, na função errada, ela vai ter uma energia pra vida? Porque ela passa 8 horas do dia dela fazendo exatamente aquilo que ela não gosta, aquilo que é o pico mais baixo do perfil dela, do formato de corpo dela. Como que à noite ela vai ter energia pra estar com a família, pra estar com o marido, ou pra estar com o namorado, pra ter um relacionamento pra vida? Sugou tanto a energia dela, tá uma energia tão reprimida, que o copo dela vai estar sempre meio vazio e nunca meio cheio. Porque está no lugar errado. E quando a gente fala sobre isso, nem sempre a gente está falando de dinheiro. Porque eu até comentei ontem, quero repetir hoje, chega uma fase de salário, né, da vida da gente, que você entende que, gente, ó, vocês podem até achar que é mentira o que eu tô falando pra vocês, mas depois que uma pessoa atinge um pico de salário de 15, 17 mil, pra ela consegue comprar tudo o que ela quiser. Tudo que ela quiser. Se ela for uma pessoa que tiver sabedoria, né, financeira, e até a minha amiga Cintia Gama aí, que é coach financeira, que ela pode confirmar o que eu tô falando pra vocês. Uma pessoa que ela chega a ganhar 17 mil, 15, 17, 20 mil, o que ela ganha mais que isso, não importa mais. Porque ela consegue comprar o que ela quiser, fazer o que ela quiser. Só que daí entra o quê? A realização. E para a pessoa atingir um patamar desse, mais, assim vai, se ela não estiver colocada naquilo que é o maior recurso dela, por exemplo, se você tem um recurso muito forte da comunicação, e como eu sei só de olhar para uma pessoa que ela tem esse recurso fortíssimo da comunicação, eu olho o formato do rosto dela, eu olho o formato do corpo dela. Então, se você também recruta pessoas para sua empresa, quando você tem essa expertise, você vai olhar para uma pessoa e você vai entender qual é o lugar que você coloca essa pessoa. Se ela tem a pessoa da comunicação, põe para vendas, põe para o marketing, põe essa pessoa porque ela vai ela vai saber se comunicar, ela não vai ter vergonha para se comunicar, ela vai chegar lá e ela vai trazer clientes, ela vai fazer essa parte. Porém, não coloque essa pessoa para cobrar.
Porque dentro de uma empresa, se você colocar a pessoa que ela é mais voltada, né, para comunicação, para essa parte, para ela cobrar, ela não vai fazer bem. Sabe por quê? Olha só, vou contar uma coisa pra vocês. As pessoas que ela tem um formato mais oral, ela tem medo de perder coisa e pessoas. Então pensa bem, se ela tiver que cobrar alguém, e se você aí, no trabalho que você faz, né, que a gente tá perguntando, a minha pergunta de hoje é copo meio cheio e meio vazio, nessa função que você tá fazendo. Se você percebe que você tá com pouco dinheiro, se você percebe que você vende super bem, mas você não tem um retorno financeiro muito bom, porque provavelmente você pode ser um oral, que é muito bom na comunicação, muito bom para chegar, para vender, para oferecer, para fazer esse primeiro contato, mas depois você vai ter uma dificuldade para cobrar terrível. Por que você vai ter? Ó, meu Deus, Patrícia, eu tô chocada, eu não consigo cobrar, mas consigo me comunicar muito bem e eu jamais vou cobrar. Então, Ari, ó, nosso curso, os próximos treinamentos vai começar não essa quinta-feira dessa semana, quinta-feira da semana que vem, porque eu sei exatamente essa dor que você sente. A dor de se comunicar, a dor de falar, a dor de fazer, de contribuir, só que depois você não consegue ter o retorno. Porque, e agora eu já vou te contar um segredo aqui. Porque se eu cobro e a pessoa não está disposta a pagar, eu sinto que é a pessoa que ela vai me abandonar. E com esse medo desse abandono, eu deixo de receber por aquilo que eu entrego. Então, meu copo vai estar sempre o quê? Meio vazio. Nunca ele vai estar meio cheio. E daí também, dentro do treinamento, o que eu ensino pra vocês? Que como você faz pra cobrar com a mesma alegria que você faz pra entregar. Porque você provavelmente você tá o quê? Na dor e não no recurso. Aí, Helena, coloca, trabalhar fora do seu recurso exige muita energia e te esgota pra vida. É exatamente isso, Ellen. Né? Sempre contribui aqui, pontual. Porque o que vai acontecer? Você vai sempre contribuir. E daí tem pessoas também que falam assim, ó, essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Só que todo o ser humano, ele precisa ter uma recompensa do que ele faz. Eu não sei se vocês que estão aqui me acompanhando, se são cristãos, conhecem a Bíblia ou não, mas eu vou trazer, se você não quiser entender de uma forma religiosa, entende como uma história. Olha só, Davi, acho que todo mundo já ouviu falar de Davi, do rei Davi, que enfrentou o gigante, que derrotou o gigante com uma pedrinha, tal. Um estilingue e uma pedrinha. Olha que interessante, Davi, quando ele chega lá, sabe o que ele pergunta? Quem enfrentar e quem derrotar esse gigante, o que ele vai ganhar com isso? E daí nós, que achamos assim, que temos maior dificuldade em cobrar e fazer as coisas, a gente não entende que mesmo para você entregar, tem um círculo que ele precisa girar. Então você tem que dar e receber. Então, ó, tô contando para vocês uma história da Bíblia. Quer dizer, da Bíblia. Então, para quem é mais religioso e fala assim, ai, mas eu tenho que só ser bom, porque como que eu posso cobrar algo em troca daquilo que eu faço? Cuidado. A gente sempre tem 3, né, na nossa análise, a gente vê 3 pessoas ocultas, né? 3 situações ocultas que podem estar impedindo você de ter dinheiro e uma vida, um relacionamento saudável. Pai, mãe e religiosidade. Então, onde entra aí o meu medo do cobrar? Eu entrego e não cobro. E o meu copo vai estar sempre como? Meio vazio. Nunca meio cheio. Porque o meu medo é maior. E quando a gente vai entendendo essa parte, você vai falando, tá, mas o que isso tem a ver? Como que eu consigo enxergar isso no formato do meu corpo? É porque provavelmente a sua dor é uma dor de abandono. E daí, todos nós, né, temos vários traços. O equilíbrio entre dar e receber é essencial. É isso mesmo, gente. Tem que haver um equilíbrio. Porque senão sempre alguém tá devendo pra alguém. Sempre alguém se coloca ou superior, fulano sempre me deve, ou se coloca inferior, nossa, eu sempre devo pra alguém. E tem um traço, quando a gente fala da psicopatia, por exemplo, dificilmente um psicopata ele vai ter problema em cobrar. Por quê? Ele vai sempre mirar que o copo dele precisa estar meio cheio. Ele sempre vai entender que o copo dele não pode estar meio vazio, precisa estar meio cheio. Então ele vai ser a pessoa que ele vai entender. Não, eu entrego, eu contribuo, mas eu preciso receber por isso. E tá errado? É claro que não está errado. Então a gente vai vendo que dependendo da sua idade, dependendo da maturidade, dependendo do quanto você sabe como você funciona, dependendo do quanto você sabe que você, né, o quanto eu tenho essa dificuldade,
eu começo a lidar com isso. Porque qual é o foco de todo mundo? Né? Só se tiver alguém aqui que o foco é estar com o copo meio vazio. Mas se eu entendo que o meu copo está meio cheio, eu vou ter sempre ações que foquem onde? Para encher mais esse copo. Porque a minha visão, ela tá muito mais no recurso do que na minha dor. Então eu olho o seguinte, a primeira coisa que a gente então falou aí, né? O que a minha função me coloca, onde a minha função, né? Aquilo que eu faço todo dia, eu estou exercendo dos meus recursos ou eu estou acumulando essa energia dentro de mim? Deixando tudo aquilo que eu faço de bom, tudo aquilo que eu faço de melhor escondido, tá? Então, que isso daí vai me tirar energia depois para as outras coisas, para as outras áreas da minha vida. Ó, olha que legal a Lu colocando aqui. Nossa, você tocou num ponto primordial. Eu tenho medo e dificuldade em cobrar. Então, Lu, olha, vocês estão entendendo? Gente, eu vou fazer uma aula só com cobrar. Porque que interessante isso, as pessoas elas têm tanto medo envolvido, né, na hora de falar de dinheiro, a dificuldade que as pessoas têm em falar de dinheiro, em cobrar. Porque o que você ouviu na sua infância sobre dinheiro? Começa por aí. Então a gente trabalha tanto você entendendo. Se o seu traço é um traço oral, que eu já tenho que contribuir aqui, entregar isso pra vocês. Se você tem um traço oral, quem é a pessoa do traço oral que vai ter mais dificuldade? Olha lá. Outro oralzinho aqui falando. Você tem uma boca parecida com a minha, uma boca maior. Você tem um rostinho mais redondo. Você é uma pessoa mais cheinha. Ó, não sei se faz sentido. Mas a pessoa que tem medo de cobrar tem pavor de ficar devendo. Eu sou assim, pelo menos. Ari, a sua foto é bem pequenininha aqui pra mim. Mas só pelo que eu já tô vendo. Então, provavelmente você é uma oral com rígida. Aí eu entro aqui, ó. Aí eu vou falando da oral e também vou falando da rígida. Por quê? O perfil do rígido, gente, o perfil do rígido, ele precisa ser, Darlene, falando das rígidas aparecendo tudo aí, né? Quando a gente vai falando desse lado de cobrar e medo da pessoa se afastar e como que eu enxergo o meu copo meio cheio, meio vazio, o que eu vou entender com isso? Ó, eu tenho medo de cobrar, mas eu não fico devendo pra ninguém. Por quê que eu não fico devendo pra ninguém? Morro de medo de ficar devendo pra alguém. Primeiro que provavelmente você é uma pessoa muito honesta e tudo bem, mas vamos falar dos traços. Um rígido, quando ele fica devendo, a reputação dele tá em jogo. Tem perfil que vai se preocupar menos com o que as pessoas pensam dele. E tem perfil que eles vão se preocupar mais com o que as pessoas pensam dele. Ó, Ari, aqui, ó, podia participar da live. Se você quiser participar da live, Ari, manda aqui uma mãozinha, chamo você, a gente participa junto, ó lá. Aí, o que acontece? A pessoa rígida, ela se preocupa com a imagem. Tanto o homem quanto a mulher, viu, gente? A pessoa mais rígida, ela vai se preocupar como ela vai ser vista. Como ela pode perder uma postura de uma pessoa admirada. Aí você junta uma oral, que tem medo de cobrar, com uma rígida, que precisa ser sempre perfeita, não vai querer o dinheiro, e no entanto todos nós precisamos, mas ela também simplesmente, ela vai fazer tudo certo. Estava falando sobre isso ontem à noite, olha que interessante, né? Ela vai querer fazer tudo certo, porque ela continua com o elogio. E para o rígido receber o elogio, para ele às vezes, muitas vezes, tanto oral quanto rígido, olha só a semelhança dos traços aí. Tanto oral quanto rígido, pessoas e elogios públicos são mais importantes do que dinheiro. Embora todo mundo queira o dinheiro, mas será que quer de verdade? Porque o seu traço, o seu formato de corpo fala outra coisa. Ó, pena que tô dirigindo e ouvindo a live. Ai, que pena, mas não tem problema. Porque eu sei que você vai estar pertinho de nós aí, ó. Vamos participar do treinamento. Aí a gente faz depois uma live junto. Você vai entender muita coisa sobre isso. Vai ser bem interessante. Cris, seja bem-vinda. Então, daí, o que acontece? Imagine uma rígida com moral, medo de cobrar e tem como uma retribuição a parte de elogio. Olha a dificuldade que esse traço, se ele estiver na dor, ele vai fazer para ganhar dinheiro. Ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar dinheiro. Porque quando ele recebe um elogio do tipo assim, uau, que pessoa fantástica que você é. A pessoa acabou de me elogiar. Como que eu cobro essa pessoa? Meu Deus do céu. Não posso cobrar. E aí meu copo vai estar como? Sempre meio vazio. Porque eu enxergo a necessidade que eu tenho, mas eu não tenho a coragem de ir lá e exercer. E é coragem
ou olhar para sua dor e entender como você cura essa dor. Essa é a grande sacada. Esse é o pulo do gato. Como eu pego e curo essa dor? Se eu sei que essa dor foi gerada desde a gestação até uma média de 5, 6 anos, é um adulto que precisa dessa cura? Não, é a criança, a dor. Entender a dor que aquela criança sentiu lá atrás. Mas aí vocês falam assim, ó, tem gente que entrou aqui que eu também conheço o perfil, que assim, não tem problema nenhum em cobrar. Porque o elogio, ficar recebendo os elogios, não é o fator mais importante para essa pessoa. Essa pessoa, ela precisa do quê? Ela precisa executar um bom trabalho onde ela olhe. Aí, Cintia Gama chegou. Ricardo também, seja bem-vindo, Ricardo. Depois a gente conta aí como que você está se sentindo hoje, né? Marca aí pra gente. Bom dia. Então, daí essas pessoas, tem pessoas que elas não têm dificuldade de cobrar. E quando um oral vê uma pessoa, quanto é tanto? Quanto ficou tanto? Quanto você cobra? Tanto, sem problema nenhum. Sabe que essa pessoa ainda pensa, nossa, eu sou tão bom pra essa pessoa, e ela faz isso, ela nem me dá um desconto, nem faz nada. Viu, mas ela tá no recurso dela, pra ela não tem problema nenhum executar um trabalho, servir você e cobrar por isso. E olha quão bom seria que todos os traços entendessem isso, porque não vai existir a dor. Ah, você está cobrando demais de mim, você está cobrando não sei o quê. Não, porque o meu copo sempre tô mirando para ele estar o quê? Meio cheio. Então, sempre estou buscando encher esse copo. E se eu enxergo o meu copo meio vazio, eu sempre vou estar vivendo na minha dor. Na dor da rejeição, na dor da traição. E o copo meio cheio, meio vazio não é só questão de vida profissional, de dinheiro, relacionamento, gente. Tem muita gente que vive com o copo meio vazio o tempo inteiro. Tudo que vai fazer nunca tá satisfeito, nunca é suficiente. Eu coloquei ontem um postzinho, né, no Stories, né, de um abração lá da Mônica tal, no Cebolinha, e perguntei, né, quem precisa desse abraço, desse contato mais forte? Quem precisa dessa situação? Tem gente que não precisa. Agora, quando a gente tá falando aqui, um oral, ele precisa. Só que um oral na dor nunca é o bastante. Então, o copo do oral vai estar sempre com meio vazio. Quando ele entende que o copo dele já tá meio cheio, indo para encher, é porque ele já tá no recurso dele. Daí a gente também fala, né, das pessoas que não têm essa necessidade, porque ela vai conseguir executar um trabalho, ela vai conseguir cobrar por ele, porque o perfil dela já é diferente. A dor dela tá relacionada com outras coisas, em ser rejeitada, ou não ser manipulada, ou não ser traída. E a gente entendendo como vai funcionando cada uma dessa situação, o que eu penso? Peraí, se eu tenho como lidar com esse recurso de uma maneira que me tire desse ciclo, porque tem pessoas que vivem a vida inteira, se encontra com a pessoa, hoje, ela vai te contar uma história, uma dor que ela tá sentindo. Se encontra essa pessoa daqui 5 anos, ela vai te contar a mesma história. Se encontra essa pessoa daqui 15 anos, ela vai continuar contando a mesma história. São pessoas que elas não querem se deparar com a sua dor. Por quê? Quando você vai curar uma ferida, aqui ó, repete por favor qual o passo para cobrarmos sem esse peso. Lu, eu comentei aqui, né, que para você cobrar sem ter esse peso, você precisa entender qual é a dor da sua criança. Entender, se você tem a dor do abandono, às vezes aquele não, quando você vai oferecer um serviço, esse não é pra você, esse não é pro seu serviço. E pode ser que naquele momento essa pessoa não precise do seu serviço. Então, quando eu começo a entender e cuidar desse meu medo de ser abandonada, eu vou conseguir cobrar com muito mais facilidade. Quando eu paro pra uma pessoa e entendo assim, ó, o não que ela está dando não é pra mim. É pro serviço que eu estou oferecendo. Porque pode não fazer sentido para ela naquele momento. Então, se aquele serviço não faz sentido para ela naquele momento, qual o problema? Falar, não. Por exemplo, Lu, o que você faz? Conta aqui pra mim. Ah, olha, Lu, nesse momento não faz sentido pra mim. Eu não preciso do seu serviço. Então, tá tudo bem. Eu vou contar uma coisa pra vocês, que eu também sou oral. Tem bastante de oral. Uma dos meus medos, tipo da live, a gente vai olhando aqui, ó. Live, entra um, sai um. Quando a pessoa saía, sabe o que eu entendia? Olha, será que eu sou uma boa profissional? Ai, meu Deus, por que será que as pessoas não ficam até o final da minha live? Simplesmente porque esse assunto não interessa pra elas.
E tá tudo bem. Porque se você tá ouvindo aqui, é porque esse assunto interessa pra você. E tá tudo bem. Nesse momento, tem muitas lives acontecendo. Muitas. Só que nós aqui no Instagram somos livres. Uma hora eu entro em uma hora eu entro em outra. Mas qual é a ferida que eu tenho? Qual é a dor que eu tenho? Muitas pessoas vão começar a ouvir e vão sair, sabe por quê? Porque se elas entenderem onde elas têm uma dor, elas vão ter que parar de contar historinha pra parar de ser vítima. Daí outras pessoas vão olhar e falar assim, nossa, esse assunto pra mim não tem nada a ver, eu gosto da parte técnica, eu quero aprender sobre, sei lá, sobre engenharia, eu quero aprender sobre matemática, eu quero aprender uma língua nova. A live da Paty não faz sentido pra mim. Agora tem gente que vai olhar e falar, caramba, minha família, tá? Meu copo tá meio vazio, meu dinheiro tá meio vazio, meus relacionamentos tá meio vazio. Então eu preciso ouvir como eu posso mudar isso e tá tudo bem. E quando eu começo pra vocês, né, quem pega desde o começo da live, que eu falo assim, pessoal, se faz sentido pra você, indica essa live e tal. Porque antigamente eu não tinha coragem de fazer isso. Aí quem tá, né, pensando como você funciona, como que eu posso pedir pra alguém poder me ajudar? Por quê? Qual é o meu segundo traço? A rigidez. E o que os rígidos que estão aqui já me ouvindo vão começar a entender? O rígido é orgulhoso. Como que uma pessoa rígida pode... Eu sou arquiteta. Estou cheia de trabalho, mas a receita está péssima. Fico esperando concluir o trabalho, o que pode durar mais de um ano para receber. Lu, pelo amor de Deus, olha só. Sabe por que você faz isso? Também deve ser uma rígida, com certeza. Porque será que se eu cobrar, eu vou entregar e superar a expectativa desse meu cliente? Então, o seu medo está na sua insegurança. Então, se eu pego... né? E tenho medo de, nossa, a pessoa, porque o elogio pra mim vai ser mais importante, porque você tá na dor. Então, a gente precisa falar, peraí, e quando que uma pessoa te valoriza? Quando você dá valor no que você faz. Mas pra você dar esse valor, Lu, você vai ter que olhar lá atrás. Como foi seu relacionamento com seu pai? Já começa a pensar aí, já fica essa pergunta pra você. E pra Ari também, lá atrás, como foi o relacionamento com o pai? Por que eu tô perguntando para as duas com o pai? Porque provavelmente as duas têm de rígida e lá na infância essa triangulação com o pai deve ter sido muito forte. Então o que eu quero provar para quem? Que eu sou muito boa, né? Então primeiro eu entrego, preciso de todo o elogio. Um trabalho, imagina, você tá cheia de trabalho. Antes de uma pessoa te contratar, ela precisa te pagar uma parte pelo menos. Porque você tá no seu recurso, você sabe o que você vai entregar. E se você tá na dor, você fica na insegurança. Né? Aqui, ó, o Ricardo. Qual a necessidade da hora? Qual a necessidade da hora que você está vivendo e o nível de conhecimento dessa aceitação de ajuda para mudança? Ricardo, olha só. Se eu começo a entender, olho para minha vida, identifico, ixi, meu copo tá meio vazio, tá? Como eu funciono? Então, se eu já tô enxergando o copo meio vazio, é porque eu já tô na minha dor. Então, qual é a minha dor? Dor de abandono. Dor de rejeição. Eu preciso entender que nem todas as pessoas que estão à minha volta vão lidar assim comigo. Eu preciso entender que eu preciso ser um adulto saudável para cuidar da dor da minha criança. E quando eu cuido, né, da dor da minha criança, eu começo a entender, tá, peraí, deixa eu ver como eu funciono, deixa eu aprender mais sobre, até indiquei um livro aí, né, para vocês, espero que você já esteja lido, A Linguagens do Amor. Como que a pessoa que está do meu lado funciona? Como que eu recebo o amor? Como que eu entendo como é o amor para mim? Para o meu copo tá meio cheio do que meio vazio. Eu começo a me permitir olhar para dentro. Porque o que a gente quer? Até uma coisa bem interessante, né? Que eu ouvi ontem, assim, para mim foi sensacional. A nossa vida, gente, é feita de processo. Olha, ó, copo meio vazio, igual a dor. Copo meio cheio, igual a recurso. É isso mesmo, Ellen. E quando eu vou parar para pensar... Quando você planta, por exemplo, coloca aí se alguém tem filhinho pequeno, né? Ouvi esse exemplo hoje, eu vou usar. Se você tem um filhinho pequeno, e eu tiro base pelo meu sobrinho, que é um fofo. Então, quando ele nasceu, eu já estava fazendo aula de inglês. E um dia minha professora comentou assim pra mim, olha só, pensa numa criança, quando ela começa a formular a frase, fala tudo errado, sem concordância, é a mesma coisa, gente. Só que a repetição leva à perfeição. Ok. Se você tem um filho aqui, ó, sei, entendi,
me referi ao fato de pessoas aceitarem o tipo de conversa em suas lives e aí decidem assistir até o final ou não. Entendi sim, Ricardo, olha só. Então, algumas pessoas vão querer passar por esse processo de cura e outras não, porque daí elas vão ver que elas têm como mudar. E quando elas têm como mudar, ela vai decidir, será que a dor de contar uma historinha e ser vítima não é melhor pra mim hoje? Cai fora. Aí eu caio fora. Por quê? Eu não quero me deparar. O meu ganho, que eu chamo de ganho sabotador, de ganho inconsciente, às vezes é maior. Olha só, o que é um ganho sabotador? Quero até aproveitar nessa pergunta aqui do Ricardo para explicar. Uma pessoa que ela quer muito emagrecer. O que ela perde fazendo dieta, além de peso, não adianta vocês colocarem peso, que peso eu sei. Mas uma pessoa, o que ela ganha quando ela não quer emagrecer? Ela conta que quer, mas qual é o ganho que ela tem se ela continuar com a vida que ela tem? Ó, mudar dói. Uma pessoa, ela conta a historinha, ai, minhas roupas estão apertadas, ai, não sei o quê. As pessoas olham pra, não, mas ai, você vai conseguir, não, conta comigo, eu vou te ajudar. Ela tem atenção. Porque se ela parar mesmo pra emagrecer, o que ela vai ter que fazer? Cortar as saídas com as pessoas, e se ela é oral, ela quer muito estar com pessoas. Ela vai ter que pegar e fazer uma dieta mais restritiva. Ela vai ser uma pessoa que ela vai mudar o comportamento dela. Por quê? Uma pessoa mais cheinha, ela tem o perfil de ser a pessoa amorosa, a pessoa que conversa, a pessoa que abraça. Uma pessoa mais magra já causa uma certa distância. Então, uma pessoa, quando ela decide algo que aparentemente é positivo, ela perde muita coisa. E muitas vezes as pessoas entram, né, que nem na live, que é o que o Ricardo falou, elas começam a ver que elas também podem mudar, mas o ganho que ela tem em permanecer no erro, na dor, ainda é grande. Porque aquela criança tem atenção do pai, atenção da mãe, uma atenção de um marido que não olha para essa mulher como uma mulher, sim como uma criança, porque ela fica demandando a atenção dele como pai. E um homem é a mesma coisa. A mulher fica sendo a mãe dele e não a esposa. Então ele continua com aquele comportamento da oralidade. Não sei se vocês assistem aqueles quilos mortais, pesos mortais, alguma coisa do tipo. Eu vi aquilo, gente, eu fiquei assim, falei, meu Deus, olha a dor do abandono que esse cara tem. A mulher cuidava dos 2 filhos e dele da mesma forma. Da mesma forma. E ele se colocava numa situação de vítima, porque ele tinha acho que 160 quilos, uma coisa do tipo. Mas o que a gente daí consegue observar? É uma dor de abandono. Quanto maior eu tô, mais eu demando de atenção. Então, se eu tiver muito magro, será que eu vou conseguir a mesma atenção que eu tenho quando eu tô assim? Você precisa cuidar de mim? A gente precisa pensar nisso. E daí eu quero voltar lá na história da criança para eu concluir, tá? Olá, mudar dói, né, Rai? É isso mesmo. Toda mudança incomoda, pois é necessário sair da zona de conforto. É mesmo. E daí, vem aqui a parte da criança. Então, a criança, ela começa a falar. Ela começa a falar, fazer as gracinhas 1 ano e pouco, 2 anos, né, 2 anos e tal. Daí, quando for uns 3, 4 anos, o português dessa criança já tá bem legal. Quando a criança tem, por exemplo, 1 ano e 10 meses, fala, essa criança não fala, meu Deus do céu. Você fica preocupado? Não, porque você sabe que é um processo. Então, quando saímos da nossa zona de conforto, vai gerar com certeza vai gerar o desconforto. Porque exatamente, e por que a gente não coloca, né? Quando eu saio da minha zona, já o próprio nome fala, é um conforto. Se eu sair, vai gerar esse desconforto. Mas esse desconforto é para o crescimento. Depois do desconforto, eu entro numa zona de conforto real. E essa zona de conforto que você tá na dor é uma zona de conforto camuflada. Com essa dor você já tá acostumado a viver. Então você olhar o seu copo meio vazio, ai, eu já consigo, eu sempre sou vítima mesmo. Daí as pessoas olham pra mim e esse ganho pra mim tá tudo bem. Mas aí eu quero, né, falar pra vocês. Você gera uma expectativa que quando a criança tem 1, 2 anos ela tem o português perfeito? Não precisa, porque você sabe que vai ser um processo. Aí, voltando lá para a pergunta também do Ricardo, quando uma pessoa assiste uma live como essa, quando ela começa a entender as mudanças que ela precisa fazer, vai ser do dia para a noite? Não, também vai ser um processo. Ela precisa entender como ela funciona, ela precisa entender qual é o gatilho da dor lá da infância dela, de como foi o relacionamento com o pai, com a mãe. Daí ela vai parar, né, a mulher de transferir essa responsabilidade lá da menina pro marido,
O marido vai parar de transferir para a esposa. Quando a pessoa está no recurso, ela vai levar isso para o trabalho dela. Ela vai ter coragem de cobrar. Ela vai ter coragem de, antes de começar a executar um trabalho, meu orçamento é esse daqui. Você vai me contratar? Eu preciso de 30% de entrada, 20% de entrada. Porque eu vou estar focada, eu vou estar segura e seguro. A diferença, Patrícia, é que quando queremos as mudanças na nossa vida, aqui eu acho que ele vai completar aqui. A diferença é que quando queremos as mudanças na nossa vida, deve ser o quê? Tem que ser imediato. Então a gente quer uma mudança imediata. Só que isso é uma realidade, gente. Vai ter que passar pelo processo, né? Tô vendo aqui Anderson, não sei se é o Anderson ou se é a Lê que entraram aqui. Eles têm uma bebê linda, linda, né? Aí eu pensou se o Anderson não tem nenhum aninho ainda, vai virar e falar assim: já quero que você saia andando e falando perfeitamente? Colocar essa expectativa sobre uma criança que não tem nenhum ano? É claro que não. Ele vai entender que é um processo. Essa criança vai passar pela fase, vai engatinhar. Essa criança vai pela fase que ela começa a andar, ela começa a falar e daqui a pouco tá um adulto pra vida. Só que a gente não, a gente olha pra nossa criança que tá sofrendo, que sofreu a dor lá, e do dia pra noite a gente quer mudança. Embora eu sempre costumo falar pros meus clientes e pros meus alunos, grandes mudanças acontecem rápido, porque grandes mudanças precisam de pequenas atitudes. E a vontade, né, de fazer essa mudança e de fazer essa atitude. Então, cada um eu gostaria que, né, que tá aqui compartilhando. E aí eu também quero falar uma coisa pra vocês. Ia pedir pra Alexia, se ela tá aí. Eu não vou mais deixar a live gravada no Stories. Eu vou deixar a live gravada lá no meu canal do YouTube, para que vocês possam conhecer os outros vídeos, para que vocês possam se inscrever lá no meu canal, tá? Então eu já vou avisando vocês. Já tem uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem é essa pergunta para poder responder aqui para vocês. Repete o nome do livro e o autor, por favor. Eu falei do livro As 5 Linguagens do Amor? É esse. Olivia, me manda um direct que eu te mando esse livro, se você quiser. Eu tenho ele em PDF, tá bom? Mas são as 5 linguagens do amor. Então, quando a gente vai falando, né? Qual é o processo que você precisa passar? Qual é a dor que você precisa entender? Porque é a mesma coisa. Né? Aqui, ó, Ricardo. A mudança pode vir por um choque, uma surpresa do que achava que não causaria mal a ninguém. E, no entanto, você descobre que estava ferindo muito quem você gosta. Quando a gente olha para a realidade, a gente vai vendo isso mesmo. Por isso estou buscando esse autoconhecimento. É isso mesmo, né, Dri? Nossas aulas estão fantásticas, né? Foi assim, é maravilhoso o que a gente pode parar e olhar pra gente. Então, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: qual é a dor? Né? Qual é a dor que está comandando aí minha vida para enxergar meu copo meio vazio? Qual é a dor que eu não posso cobrar, que eu não posso ter um relacionamento saudável, que eu não posso exercer a profissão dos meus sonhos, aquilo que eu gosto? Qual é a dor, né, que essa criança tem e toda hora ela fica falando pra você e você não quer parar pra ouvir? Né? Dor de rejeição, dor de ser abandonado, dor de ser traído. E olha só, gente, a dor da traição, dos rígidos, né? Eu quero falar rapidinho aqui pra vocês que o nosso tempo acho que deve estar quase acabando. A dor da traição do rígido é uma dor que ele vai buscar situações quando ele não é curado, quando ele tá na dor e não tá no recurso, situações no trabalho, situações no relacionamento, para atrair pessoas perto dele, para que possam traí-lo, para ele falar assim, ó, tá vendo? Eu não falei que eu sempre sou traído? Ele busca situações para confirmar a crença dele. Vocês já pararam para pensar isso? Como sofre uma pessoa que todo tempo acha que vai estar sendo traída, está sendo enganada? Como que uma pessoa dessa vai ter um emprego, né, uma profissão, uma execução, enxergando o copo meio cheio? Ela vai enxergar sempre o copo meio vazio. Porque se a dor dela é evidente, o copo vai estar sempre meio vazio. Então, você quer curar a dor, né, de saber cobrar, de saber se impor, de saber se posicionar. E daí tem aqueles que também são donos da verdade, né, que é a dor de ser manipulado. Eu que sei de tudo, eu que mando em tudo. Também tá na dor, viu, gente? Porque é uma pessoa que precisa o tempo inteiro provar que ela é boa, o copo dela não tá meio cheio. Pode ter certeza que o copo dela também tá meio vazio. Ó, no inconsciente, exatamente. A nossa dor tá lá no inconsciente. Então, se você parar pra pensar, você vai ter que buscar. E quando eu busco, eu me deparo com caminhos que eu volto e que eu não quero.
Então, o que eu quero deixar para vocês, né, é isso. Entra em contato de verdade com as situações repetitivas. 15 minutos, que bom. Obrigado, Rai. Com situações repetitivas de falta de dinheiro, falta de relacionamento saudável, revolta dos filhos dentro de casa. Com certeza, né? Você tá vivendo com um copo, enxergando o copo meio vazio e tudo muito mais difícil. Eu quero que vocês coloquem aqui pra mim, né, o que mais você entende que é a sua dor hoje? De rejeição, de abandono, de traição, de humilhação ou de manipulação? Quando eu falo esses nomes, né, de dores, qual é a que você fala, puxa vida, essa é que mais me fere? Nossa, alguém pode falar o que for, mas não, viu, não me humilha, não queira ser assim, não faça isso, porque daí acaba comigo. Ou, nossa, eu tenho assim, se alguém pode me trair, entra, faz um negocinho desse aqui pra mim, pronto, já acabou, eu não confio mais. Essa pessoa pra mim acabou. Por quê? Quando você é muito radical, você tá vivendo ali na dor, pessoas com dificuldade, né, de perdoar. E aí eu falo pra vocês, quem tem mais dificuldade de perdoar, né? Que tipo de perfil sempre vai enxergar o copo meio vazio do que meio cheio, né? Dificuldade imensa de perdoar. Gente, aqui ó, rejeição e traição. Darlene, Ricardo. Muitos falam, olha pra si, porém, isso é muito difícil. E tendo alguém, pelo menos, lhe direcionando, vai compreender melhor. Legal, é isso mesmo, Ricardo. Porque a gente não pode andar sozinho, né? Ninguém consegue. Então aqui, a Darlene colocou dela, né? A dor dela. E qual que é a sua dor? Escreve aqui pra mim. Rejeição, traição, abandono, manipulação, humilhação. O que você identifica que é o seu ponto crucial? Ó, rejeição e abandono. Gente, então, se a gente... Abandono da Luciana, então... olha aqui, abandono. Então a gente vai olhar rejeição e traição. De quem é a dor da rejeição, gente? Lá do útero. Como foi aquela gestação? Que dor é a dor da traição? Na parte ou foca mais a parte da sexualidade. Como foi a sua vida com seus pais? A triangulação da mulher com o pai e a triangulação do homem com a mãe. Por quantas vezes você sentiu que você era querido, você era o centro da atenção e depois você foi colocado para segundo plano? E se você continua nessa dor, você vai procurar relacionamentos que façam exatamente a mesma coisa com você para você validar essa situação. Então, a gente precisa começar a entender como nós funcionamos, né? Então, quero deixar aqui a dica para você. Se você tem uma pessoa mais magrinha, né, mais compridinha, por exemplo, vai ter a dor da rejeição aí envolvida. Se você é uma pessoa mais redondinha, boca grande, assim, que nem a minha, você vai ter aí a dorzinha do abandono. Tem outras, por isso que eu falo, né, que numa análise você pontua certinho, quantos por cento você tem de cada coisa. Aí se você é uma pessoa que é mais quadradinha, segura muito, tudo você tem medo de magoar, de fazer, então você aguenta tudo, coisas que as pessoas não aguentam, dor de ser humilhado. Quando você é uma pessoa com um tronco maior do que as pernas, você tem a dor de ser manipulado. Então você já vai pensando, tudo isso é fase lá da sua melanização, desde que você estava no útero da sua mãe até 5, 6 anos. E depois o medo da traição, são as pessoas que têm cinturinha mais fina, quadrilzinho maior, um corpo mais harmônico, é essa triangulação. Então começa, olha pra você, olha pro espelho, fala assim, nossa, deixa eu entender quem está no comando. E aí eu vou deixar uma dica para vocês, né? Eu deixei a dica do livro, né, que são as 5 linguagens do amor para relacionamento, para você entender se seu copo tá meio cheio, meio vazio, como você recebe amor e como você entrega amor. E daí também vou deixar aqui um filme, Divertidamente. Quem não assistiu ainda esse filme, assistam, porque eu falo que esse filme não é um filme para criança, esse filme é um filme para adulto. Você vai ver que cada personagem, ele representa um formato de corpo da sua vida, da sua história. E quando eu entendo mais sobre isso, eu falo, uau, agora eu sei, porque eu funciono dessa forma. Então, se eu tô na dor, peraí. Então, o que eu vou fazer agora, que é o recurso? Então, quando eu tenho a dor, aqui ó, muito bom, Rose, já assistiu, Rose? Muito bom, né? Coloca aqui pra mim quem já assistiu o filme Divertidamente, né? E daí você vai entender, se eu tenho a dor, quando eu sinto uma dor, eu preciso também desenvolver um recurso.
Então, se eu tenho essa dor que atrapalha e eu enxergo sempre o meu copo meio vazio, qual é o meu recurso para enxergar o meu copo meio cheio? Alex assistiu aí? Né? Qual é o recurso? Qual é o recurso que eu tenho? Ó, indique seus vídeos. Meus vídeos, gente, ó, entra lá no meu canal, hein? Patrícia Marchetti. Eu tenho pouco seguidor lá. Eu falei que eu tenho 87 seguidores e que até sexta-feira eu quero estar com 110 seguidores. Você pode me ajudar? Então, se você puder me ajudar, entra lá no meu canal, no YouTube Patrícia Marchetti e se inscreve lá para que eu possa divulgar. Começando a colocar minhas lives lá, então você vai lá e Má Tavares, gente, Má Tavares. Um beijo pra você, minha querida. Então a gente vai vendo. Sim, vamos lá, obrigada, Rose. Então a gente vai vendo o quê? Qual é o meu recurso? Porque eu quero que todo mundo saia dessa live. Quem já assistiu, assiste de novo. Vamos assistir de novo quem já assistiu. Quero que vocês saiam dessa live e vocês comecem a enxergar o quê? O copo meio cheio. Porque o copo meio cheio eu vou pra vida. O copo meio cheio eu vou pra alcançar minhas metas. O copo meio cheio me leva a saber sim que eu tenho dores. Mas também eu vou entender. Tá, mas eu também tenho recursos. E eu não preciso mais ficar na dor para um pai, para uma mãe ou para uma religião ficar cuidando de mim. Eu sou a mãe e o pai da minha criança. E aí sim eu posso ter uma vida espiritual saudável, relacionamento saudável, eu posso ter a minha vida amorosa, minha vida sexual aí pros que têm, né, os seus parceiros, seus maridos, suas esposas, uma vida sexual saudável, ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu sei como eu funciono. Então, é isso aí. Bora lá. Bora pra gente entender como a gente pensa, como a gente funciona. Gente, já tô partindo aqui pro fim, eu não gosto que acabe a live sem falar tchau pra vocês, né? Então hoje é terça-feira, feriado, espero que vocês tenham um dia muito bom, muito abençoado, que vocês saiam dessa live enxergando o copo meio cheio e não meio vazio, sabendo qual é o meu recurso. O que eu preciso fazer para ter mais dinheiro, para ter uma vida sexual melhor, para ter um relacionamento melhor, para me sentir melhor em tudo aquilo que eu for fazer na minha vida, minha espiritualidade, né? Aí me conectar com Deus de uma maneira saudável. Então eu coloco, né? Deixo esse dia aqui, essa live para vocês refletirem. Daqui a pouco eu tiro a live. E a live vai lá pro meu canal do YouTube. Então, vamos lá, bora lá. Conto com vocês. Saudade também, Darlene. Nosso café entrou bem na época da quarentena, mas vai sair também, né? Então, conto com vocês. Quero atingir 110 seguidores até sexta-feira. Então, me indiquem aí. Gente, um beijo enorme pra vocês. E amanhã, 9h57, a gente se encontra aqui com mais um tema pra gente enxergar o nosso copo meio cheio. Um grande beijo e a gente se vê. Beijo, beijo, Lu, Jana, Ellen. Beijo, beijo. Ah, pose, gente. Eu tenho que fazer pose pra live. Aê. Ai, Ellen, só você. Obrigado, gente. Um grande beijo. Bom feriado, Ronaldo. E a gente se vê amanhã, 9h57. Até mais. Tchauzinho.